O milkshake atingiu o chão com um estrondo úmido e espirrando que fez todo o café congelar. Ops, zombou Tyler, com a mão ainda estendida depois do tapa que havia lançado a bebida de Isabela pelos ares. Acho que você não foi rápida o bastante para pegar, né? Seus dois amigos, Brad e Mason, explodiram em risadas que ecoaram pelas paredes do Riverside Café. Ao redor, 20 outros clientes de repente acharam seus celulares incrivelmente interessantes. Ninguém levantou os olhos. Ninguém disse nada. Isabela Santos permaneceu perfeitamente imóvel em sua cadeira de rodas, o líquido rosa se acumulando ao redor das rodas, seus olhos escuros fixos em algo além dos três rapazes. Ela não chorou. Ela não gritou. Apenas enfiou a mão no bolso do casaco e pressionou algo, um movimento tão sutil que só alguém muito atento teria percebido. Aos 23 anos, Isabela havia aprendido que a pior parte de ser paralítica não eram os olhares de pena. Eram momentos como este, quando a crueldade vinha com um sorriso debochado e a sociedade fingia não ver. O que aqueles três atletas universitários não sabiam é que ela vinha documentando o comportamento deles por 6 semanas. Cada empurrão, cada comentário zombeteiro, cada vídeo que postavam online. Ela estava esperando que passassem do limite em público. Qual é o problema? Mason se inclinou, o hálito cheirando a energéticos. Vai ligar para a mamãe? O gerente do café se aproximou com as mãos trêmulas. Senhores, por favor. Nós também somos clientes, cortou Tyler, puxando a carteira. Ou você está nos discriminando? O gerente recuou. Isabela observou ir embora, com uma expressão assustadoramente calma para alguém sendo humilhada em público. Brad pegou nas alças da cadeira e a girou bruscamente, fazendo a bolsa do laptop escorregar para o chão. O computador bateu nas lajotas. Agora você pode rolar embora como uma boa. Chega! Sophie, a barista de cabelo roxo, deu um passo à frente. Tyler sorriu. Ou o quê? Os olhos de Sophie baixaram. Como os de todos os outros. Isabela recolheu o laptop com as mãos firmes. A tela estava trincada, mas ainda funcionava. Ela já tinha feito backup de tudo, de qualquer forma. Não era uma vítima indefesa, era estudante do 3º ano de ciência da computação, expulsa por má conduta acadêmica depois que o pai de Tyler, um grande doador, a acusou de hackear o sistema de notas da faculdade. As acusações eram falsas. Mas o que ela realmente havia descoberto ao corrigir um erro era muito mais interessante. Provas de que Tyler e seus amigos compravam notas havia 2 anos. Sabe o que eu adoro em pessoas como você? Tyler se agachou até ficar à altura de seus olhos. Você acha que a vida é justa? Que alguém vai te salvar? Deu um toquinho em sua testa. Sawyer, ninguém se importa. Os três saíram exibindo-se, rindo de sua boa ação do dia. Isabela ficou sentada na poça de milkshake, cercada de testemunhas que haviam escolhido o conforto em vez da coragem. Sophie se aproximou com um esfregão. Sinto muito. Está tudo bem, disse Isabela baixinho. De verdade. Mas seus olhos contavam outra história. Não de desespero. Algo que parecia quase antecipação. Isabela olhou para o celular. A mensagem que havia enviado 7 minutos antes mostrava uma única palavra, vindo. 53 minutos até eles chegarem. 53 minutos até Tyler, Brad e Mason descobrirem o que acontece quando se subestima alguém que passou 6 semanas não chorando, mas planejando. Sophie percebeu algo estranho. Ainda assim, Isabela estava estudando os ângulos das câmeras de segurança do café com um pequeno sorriso satisfeito. O que ninguém ainda entendia era que aquele não era o fim da humilhação de Isabela. Era o ato de abertura de algo muito maior. Porque enquanto zombavam de sua cadeira de rodas, ela vinha montando um dossiê que destruiria todo o mundo deles. O interessante sobre rodas? Elas continuam girando, mesmo quando alguém tenta pará-las. Se você está gostando desta história sobre justiça e preparação, não se esqueça de se inscrever, porque o que vem a seguir provará que a melhor vingança é metódica, documentada e absolutamente devastadora. A notificação chegou enquanto Sophie ainda ajudava a Isabela a limpar. Tyler havia postado um vídeo no Instagram para seus 12.000 seguidores.
A legenda dizia: serviço comunitário no seu melhor cara sorrindo com lágrimas de alegria #velcheirfeio nem seguraram um copo. O vídeo mostrava o momento em que ele deu o tapa que fez o milkshake voar da mão dela, com efeitos em câmera lenta e emojis rindo. Em poucos minutos, já somava 300 curtidas. Isabela encarou a tela do celular, o maxilar travado. Aquilo já não era só crueldade. Era conteúdo. Entretenimento. Tyler tinha transformado sua humilhação em moeda social, e os seguidores estavam adorando. Meu Deus, sussurrou Sophie, espiando por cima do ombro. Você poderia denunciar isso. É assédio. Pra quem? A voz de Isabela saiu plana. Segurança do campus? Não sou mais aluna. Polícia? Vão dizer que é coisa de garotos. Ela tinha razão, e as duas sabiam. O sistema já havia traído uma vez. 3 meses antes, Isabela estava prestes a se formar com honras. Trabalhava em 2 empregos de meio período para bancar os estudos depois que o acidente de carro que a deixou paraplégica aos 16 consumiu as economias da família. A mãe fazia faxinas. O pai trabalhava à noite no armazém. Cada real da mensalidade vinha encharcado de suor. Então, o pai de Tyler, Robert Hendricks, magnata do mercado imobiliário e membro do conselho da universidade, acusou-a de invasão de sistema. As provas eram circunstanciais. Ela acessara arquivos administrativos enquanto fazia um estágio legítimo de TI. Mas a família Hendricks doava 2 milhões por ano. A bolsa de Isabela foi revogada antes mesmo de ela se defender. O pior? Tyler havia orquestrado tudo. Ela rejeitara suas investidas numa festa universitária 6 meses antes, pelo visto, isso era imperdoável para quem nunca ouviu um não. O celular vibrou de novo. Uma mensagem de número desconhecido. Devia ter ficado no seu lugar, garota da cadeira de rodas. Da próxima vez a gente não vai ser tão legal. As mãos de Isabela tremeram, não de medo, mas da fúria que vinha engolindo há meses. Tirou um print. Salvou numa pasta da nuvem chamada Provas, dia 43. O que Tyler não sabia é que Isabela crescerá lutando. Não fisicamente, mas mentalmente. Quando os médicos disseram que ela nunca mais andaria, aprendeu a programar numa cama de hospital. Quando as crianças zombaram do seu sotaque, formou-se como oradora da turma. Quando os pais não puderam comprar uma cadeira melhor, ela mesma modificou a sua com peças impressas em 3D e controladores Arduino. Ela não quebrava. Ela se adaptava. E lembrava. Isabela disse Sophie de leve. Você não precisa ficar aqui. Posso chamar um carro para você. Estou esperando alguém. Quem? Isabela conferiu o celular de novo. 41 minutos até a chegada. Família. Sophie franziu a testa. Achei que seus pais estivessem trabalhando? Não esse tipo de família. Pela janela do café, Isabela viu o conversível de Tyler ainda estacionado do outro lado da rua. Ele e os amigos encostados no carro, tirando selfies, provavelmente planejando o próximo viral. Brad encenava o giro da cadeira enquanto Mason filmava. Eles não faziam ideia de que estavam gerando provas. Cada vídeo, cada postagem, cada risada cruel registrada com hora e localização. Isabela escrevera um programa que raspava automaticamente as redes sociais deles, cruzava as publicações com os registros da universidade e montava uma linha do tempo que faria qualquer promotor abrir um sorriso. Mas promotores precisam de mais do que prints. Precisam de testemunhas. De contexto. De um incidente tão público e inegável que nem dinheiro consiga enterrar. O story do Instagram de Tyler atualizou de novo. Desta vez, uma enquete. Voltamos para a segunda rodada? Cara sorrindo e com chifres. 72% votaram que sim. Isabela sentiu algo frio pousar no peito. Era isso. Eles estavam voltando. E, quando voltassem, tudo estaria preparado. Sophie viu a nova postagem e empalideceu. Eles não estão falando sério, né? Isabela não respondeu. Estava ocupada conferindo a rede Wi-Fi do café, garantindo que o notebook transmitia para 3 servidores na nuvem. A tela trincada não importava.
A câmera ainda funcionava perfeitamente. O celular vibrou com uma mensagem de um contato salvo apenas como Tito M. 20 minutos. Aguenta firme, Anak. Anak. Filha. Não de sangue, mas do tipo de laço que se forma quando desconhecidos viram família. 2 anos antes, quando a cadeira de Isabela quebrou no acostamento de uma rodovia sob chuva, um grupo de motociclistas parou. Não para zombar. Não para filmar. Para ajudar. O capitão da estrada, um veterano filipino-americano chamado Miguel, passou 3 horas consertando a cadeira debaixo do temporal enquanto a equipe bloqueava o tráfego para mantê-la segura. Eles continuaram em contato. Miguel a tratava como a filha que perderá para o câncer. O motoclube dele, 15 membros, todos veteranos, todos com aquela presença que faz qualquer um repensar as escolhas, passou a tratá-la como família protegida. Isabela tinha pedido esse favor exatamente uma vez em 2 anos. Hoje, as portas do conversível de Tyler se abriram. Os 3 rapazes voltaram em direção à entrada do café, celulares erguidos, sorrisos largos. Segunda rodada, bebê. Anunciou Brad alto o suficiente para a calçada inteira ouvir. Mas o que Tyler, Brad e Mason não entendiam é que Isabela Santos passará 6 semanas deixando de ser vítima para se tornar acusadora. E, em 17 minutos, eles iam conhecer o júri. Tyler entrou no café desfilando como se fosse o dono do lugar. Atrás dele, Brad já filmava com o celular em modo selfie. Adivinha quem voltou? Anunciou Tyler. Alguns clientes ergueram os olhos, nervosos, e logo desviaram. Cadê o nosso quebra-molas favorito? Isabela estava exatamente onde eles a deixaram, notebook aberto, as mãos cruzadas com calma no colo. Mas havia algo diferente em sua postura. Ela não se encolhia mais. Ela esperava. Ainda aqui? Riu Mason. Não tem algum lugar para onde rodar? Estou exatamente onde preciso estar, disse Isabela, tranquila. O sorriso de Tyler se alargou. Ele adorava quando respondiam, deixava os vídeos mais engraçados. Olha só, ela fala. Galera, grava isso. Aproximou-se com a câmera do telefone apontada para o rosto dela. Diz para os meus 12.000 seguidores como é ser uma causa de caridade que achou que podia brincar com os grandões na universidade. Eu não estava brincando, disse Isabela, a voz firme apesar da raiva queimando no peito. Eu estava vencendo. Até o seu pai comprar a minha expulsão. Brad assobiou. Agora tem teoria da conspiração. Qual é a próxima? Vai hackear a gente? Não preciso hackear vocês, respondeu Isabela. Vocês estão fazendo todo o trabalho por mim. Tyler se agachou para ficar à altura dela, ainda gravando. Sabe qual é o seu problema? Você não sabe quando perdeu. Você realmente achou que tinha lugar na Riverside University? Uma bolsista vinda do nada competindo com gente como a gente? Apontou para si e para os amigos. Somos alunos de legado. Nossas famílias construíram aquela faculdade. Você estava lá só para preencher cota de diversidade. O café emudeceu. Até Sophie parou, horrorizada com a escalada. É isso que você se diz? Perguntou Isabela, mansa. Que mereceu seu lugar. O sorriso de Tyler vacilou por um instante. O que você disse? Perguntei se você mereceu. Porque os logs do portal da universidade que recuperei antes de me expulsarem dizem outra coisa. O curioso dos carimbos de data é que eles não mentem. Diferente de notas que, misteriosamente, mudam depois do envio. A câmera de Brad baixou um pouco. Do que ela tá falando? De nada, rosnou Tyler. Ela tá blefando. Não tem acesso a nada. Você tem razão, concordou Isabela. Eu não tenho acesso. Mas tenho prints. Datados. Verificados. Mostrando que sua nota de economia avançada mudou de F para no mesmo dia em que seu pai fez uma doação de $50.000 ao departamento de negócios. 3 vezes no semestre. O rosto de Mason empalideceu. Tyler, o que é que ela? Cala a boca, chiou Tyler. Inclinou-se mais, num sussurro venenoso. Você acha que é esperta? Que print vale alguma coisa?
Os advogados do meu pai vão te enterrar tão fundo que... Vão mesmo? Interrompeu Isabela. Virou a tela para ele. Uma planilha exibiu dezenas de transações, mudanças de notas e registros de pagamentos ao longo de 2 anos. Porque eu tenho quase certeza de que fraude acadêmica é crime. E fraude eletrônica federal fica interessante quando o dinheiro cruza estados para acobertar tudo. Pela primeira vez desde que se conheceram, Tyler pareceu realmente abalado. Foi então que Isabela ouviu o ronco distante de motores de motocicleta. O celular vibrou. Mensagem do Miguel, estacionando. Tudo certo? Ela digitou, timing perfeito. Sophie, atrás do balcão, finalmente entendeu. Não era crueldade aleatória. Isabela estava encenando algo. O jeito preciso de se posicionar perto da janela. O ângulo do notebook. O áudio limpo do celular, ativado no instante em que eles entraram. Você armou tudo, suspirou. Isabela não negou. Precisava de Tyler arrogante e em vídeo, exibindo o senso de impunidade. Precisava que a ameaçasse em público. Precisava de testemunhas que, desta vez, não pudessem desviar o olhar. O ronco ficou mais forte. Pela janela, os clientes viram 15 motos entrarem no estacionamento em formação. Os pets nos coletes eram inconfundíveis, Aero Broterode MC. Um motoclube de veteranos conhecido por 2 coisas, lealdade à família e tolerância zero a valentões. Tyler lançou um olhar para fora e riu, nervoso. Chamou seus namoradinhos motociclistas? Era para me assustar? A porta do café se abriu. Miguel entrou primeiro, 1,90, braços tatuados, presença que enchia o ambiente como trovão antes da tempestade. Atrás dele, mais 4 membros, movendo-se com a precisão controlada de quem já viu combate de verdade. Easy, disse Miguel com gentileza, a voz em contraste com a aparência. Tudo bem, Anak? Tudo bem, Tito, respondeu Isabela. Os termos de respeito filipinos não passaram despercebidos a Tyler, que começou a perceber que aquilo não era um acaso. O olhar de Miguel varreu o milkshake derramado, a tela trincada, a calma furiosa de Isabela. Parou em Tyler, e seu semblante virou pedra. Então você é o garoto dos vídeos. Isso não é da sua conta, velhote, tentou Tyler, mas a voz falhou. Aí é que você se engana, disse Miguel, baixo. Isabela é família. Mexeu com a família, mexeu com todos nós. Tirou o telefone. Coincidência. Temos uma advogada no clube. Ex-oficial da JAG. Ela adora casos de filhinhos de papai que acham que as regras não valem para eles. E gosta mais ainda quando o cliente chega com 6 semanas de provas documentadas. Isabela fechou o notebook com um clique suave. Tyler, Brad, Mason. Conheçam as testemunhas que vão corroborar tudo. Cada incidente que vocês acharam que ninguém ligou? O clube do Miguel também documentou. Eles seguiram vocês desde que contei o que fizeram. Veteranos são muito bons em vigilância. O rosto de Tyler foi do vermelho ao branco. Vocês estavam espionando a gente? Coletando provas, corrigiu Miguel. É diferente. E antes de correr para os advogados do papai, saiba que os federais se interessam bastante por esquemas de fraude universitária, principalmente quando envolvem discriminação contra estudantes com deficiência. A porta se abriu de novo. Uma mulher de colete de couro entrou, carregando uma pasta. Isabela Santos? Sou a advogada Caterine Reis. O Miguel me atualizou. Eu revisei seu dossiê. Ela sorriu. Vamos ter uma conversa bem interessante com o conselho da universidade. O celular de Tyler vibrou. Depois o de Brad. Depois o de Mason. Todos ao mesmo tempo, como um ataque coordenado. Mason olhou a tela e ficou lívido. Não. Ah, não, Deus. O quê? Rosnou Tyler, mas o próprio telefone dele já explodia de notificações. Seu Instagram. Seu e-mail. Seu portal da universidade. Tudo acendendo de uma vez. Isabela observou com fria satisfação enquanto os 3 corriam para checar os aparelhos. Este era o momento que ela arquitetara por 6 semanas. Alguém postou nossos demais, sussurrou Brad, com a voz rachando.
Aquele sobre comprar respostas de prova. Estão públicos. Todos. As mãos de Tyler tremiam ao rolar a tela. Cada mensagem privada. Cada transação no Venmo marcada a ajuda nos estudos que, na verdade, pagava por notas compradas. Cada conversa zombando de professores, se gabando de colar, rindo por sair impune porque o dinheiro do papai resolve tudo. Tudo agora estava no site riversideaccountability.com. Como você, Tyler girou para Isabela. Eram mensagens privadas. Era o mesmo? Disse Catherine, a advogada, tirando um tablet. Porque, segundo a política de uso aceitável da universidade que você aceitou ao se matricular, qualquer comunicação envolvendo desonestidade acadêmica feita pelo Wi-Fi ou sistemas da instituição pode ser auditada. Isabela estava em trabalho autorizado de TI quando identificou anomalias no banco de dados de notas. Ela reportou pelos canais corretos. A universidade abafou. Então ela manteve os próprios registros, acrescentou Miguel, de braços cruzados. Garota esperta. O Instagram de Tyler desmoronava em tempo real. O vídeo em que ele zombava de Isabela? Agora tinha 2.000 respostas, e ninguém mais ria com ele. Imagina intimidar alguém e descobrir que ela é mais inteligente do que você jamais será. É assim que o privilégio fica quando finalmente presta contas. O pai é criminoso e ele só segue o negócio da família. Tyler tentou apagar o post. Tarde demais. Isabela havia arquivado tudo. Você destruiu minha vida, rosnou Tyler, avançando. Imediatamente 3 motociclistas se colocaram no meio. A voz de Miguel saiu baixa, definitiva. Nem pense. Catherine continuou como se Tyler não tivesse falado. A universidade recebeu um pacote anônimo hoje cedo. Os federais receberam outro. Ambos com provas abrangentes de um esquema de compra de notas envolvendo pelo menos 17 estudantes e cerca de $340.000 em doações suspeitas. O setor de educação do FBI leva muito a sério fraude eletrônica. Brad chorava de verdade, lágrimas escorrendo. Meu pai vai me matar. Minha bolsa para a faculdade de Direito. Bolsa? O riso de Isabela foi amargo. Quer dizer, a que você não mereceu. Como o resto. Mason desabou numa cadeira, o celular caindo das mãos. A realidade o esmagava. Estamos expulsos. Eles vão expulsar a gente. Pior, corrigiu Catherine. Se a investigação federal avançar e vocês encaram possíveis acusações criminais. Fraude acadêmica, fraude eletrônica se o dinheiro cruzou estados, conspiração. As doações do seu pai, Tyler? Não são doações. São propinas. E suborno a instituições de ensino é crime federal. O rosto de Tyler se contorceu entre raiva e desespero. Meu pai vai processar vocês até virar pó. Ele vai. O seu pai, interrompeu Isabela, está prestes a ter problemas bem maiores do que eu. Porque as provas que reuni não mostram só o que você fez. Mostram que foi ele quem orquestrou. E-mails da conta corporativa dele para administradores da universidade. Cronogramas de pagamento. Ameaças de cortar doações se você não passasse. Ele não é mais o seu escudo, Tyler. É seu corréu. O café ficou absolutamente silencioso, exceto pelos soluços de Brad. Sophie deu um passo hesitante. Eu também gravei tudo o que aconteceu hoje. Pelo sistema de segurança do café. A Isabela me pediu para garantir o backup na nuvem antes de vocês voltarem. Outras testemunhas surgiram. Um cliente habitual, um senhor de terno, levantou a mão. Sou promotor estadual aposentado. Também registrei o incidente. Posso testemunhar sobre o que vi. O mundo de Tyler desabava por todos os lados. A destruição social. As consequências legais. A súbita percepção de que ele mesmo filmara seus crimes e os postara por entretenimento. Miguel pousou a mão no ombro de Isabela. Pronta para a última parte? Isabela assentiu. Abriu o notebook pela última vez e virou a tela para Tyler. Nela, um e-mail endereçado à reitoria, ao conselho da universidade e à imprensa local. Anexos, pastas provas, depoimentos, registros financeiros e compilação de vídeo.
Vou te dar uma chance, disse, calma. Um pedido público de desculpas. Em vídeo. Postado no mesmo Instagram onde você me humilhou. Uma admissão do que fez comigo, com outros alunos, com todo mundo que você intimidou. E a retirada completa das acusações de má conduta acadêmica que seu pai moveu contra mim. E se não? A voz de Tyler saiu oca. Ou eu aperto enviar e todos os veículos de notícia do estado recebem a história. Filho de doador da universidade flagrado em mega esquema de fraude, agride delatora com deficiência. Como você acha que pega? Tyler olhou para os amigos. Brad, inútil, ainda chorava. Mason encarava o chão, derrotado. Eles entraram no café como predadores. Estavam saindo como presa. Você tem até amanhã de manhã, acrescentou Catherine. Depois disso, a investigação federal segue de qualquer jeito. Mas, se colaborarem agora, talvez caiba um acordo sem prisão. O celular de Isabela vibrou com uma notificação. Sua postagem no RiversideAccountability.com tinha viralizado 15.000 compartilhamentos em uma hora. Estudantes que ela nunca conheceu começaram a relatar suas próprias histórias de assédio, discriminação e corrupção acadêmica na universidade. Tyler já não encarava só consequências pessoais. Virara o rosto de tudo que há de errado em sistemas que protegem o privilégio acima do mérito. Miguel ajudou Isabela a guardar o notebook. Hora de ir, Anak. Você já fez o suficiente aqui. Quando caminhavam para a porta, Tyler chamou, com a voz quebrada. Desculpa. Eu sinto muito. Isabela parou e olhou para trás. Por um instante, algo como pena passou por seu rosto. Depois, endureceu. Você não sente pelo que fez, disse. Você sente por ter sido pego. É diferente. Os motociclistas a escoltaram para fora sob aplausos dos clientes do café, que finalmente encontraram coragem, depois que alguém mostrou como. Tyler publicou o vídeo de desculpas às 6h47 da manhã seguinte. Sem filtros. Sem edição. Apenas um jovem quebrado sentado no que parecia ser o escritório do pai, admitindo fraude acadêmica, assédio e o uso sistemático do privilégio. Viralizou pelos motivos errados. Ao meio-dia, Robert Hendricks havia renunciado ao conselho da universidade. À noite, o FBI cumpria mandados de busca nos escritórios da empresa dele. O esquema de compra de notas não envolvia apenas 17 alunos, mas 43, ao longo de 5 anos. As doações não eram só propina, eram também fraude fiscal, lavada pela fundação da universidade. Tyler, Brad e Mason foram expulsos em 72 horas. Suas aceitações em programas de pós-graduação foram revogadas. O pai de Mason, senador estadual e participante do esquema, anunciou que não disputaria a reeleição. Mas o verdadeiro terremoto foi o que aconteceu com Isabela. 3 semanas após o incidente no café, ela se sentou no gabinete do reitor, o mesmo de onde fora expulsa 6 meses antes. O presidente Morrison parecia desconfortável. Seu advogado e a presidente interina do conselho o ladeavam como sentinelas culpadas. Senhorita Santos, começou Morrison, pigarreando. A universidade deseja apresentar as mais profundas desculpas pela grave injustiça que você sofreu. Após investigação independente, determinamos que as acusações de má conduta acadêmica foram totalmente fabricadas. Eu sei, respondeu Isabela. Calma. Morrison fez uma careta. Sim. Bem. Estamos preparados para oferecer a reintegração completa, o restabelecimento da bolsa, compensação por danos morais. E uma revisão completa da ética de segurança de TI, procedimentos obrigatórios de reporte para fraudes acadêmicas e a criação de um programa de proteção a denunciantes, interveio Catherine, sentada ao lado de Isabela, pasta aberta, cada documento perfeitamente organizado. Minha cliente tem condições. Ao fim da reunião, Isabela garantiu não apenas o próprio futuro, mas proteções para todos os estudantes vindouros. A universidade criou o Fundo de Bolsa Santos, ironicamente financiado com o dinheiro recuperado das propinas, voltado a estudantes com deficiência nas áreas de STEM. 8 meses depois, Isabela se formou não só com honras, mas como oradora da turma.
A mãe e o pai, na primeira fila, choravam de orgulho. Atrás deles, 15 motociclistas de colete de couro estavam em posição, e Miguel enxugava as próprias lágrimas sem qualquer pudor. Seu discurso de formatura durou 4 minutos e se tornou o mais assistido do ano. A frase-chave: tentaram me apagar quando me tornei inconveniente para a narrativa deles. Mas você não apaga quem já fez cópias de segurança de si mesma, rendeu 3 minutos inteiros de aplausos de pé. 6 meses após a formatura, Isabela lançou a ONG Justiça Documentada, ajudando outros estudantes a expor a corrupção acadêmica com as mesmas técnicas metódicas de coleta de provas que ela desenvolveu. Caterine Reich assumiu a direção jurídica. Sophie, a barista de cabelo roxo, virou a coordenadora de redes sociais. Enquanto isso, Tyler Hendricks trabalhava no Lava Jato enquanto aguardava julgamento. Os problemas legais do pai congelaram todos os bens da família. O conversível foi retomado. A cobertura, apreendida. Ele publicou mais um vídeo, desta vez sincero, chorando, reconhecendo que desperdiçou cada vantagem e destruiu vidas por entretenimento. Teve 40 mil visualizações. A maioria dos comentários dizia alguma versão de "tarde demais". Brad sumiu da vida pública após viralizarem suas cartas de rejeição das faculdades de direito. Mason mudou-se para o outro lado do país, trocou de nome, ao que tudo indica, trabalhava na construção civil, tentando reconstruir uma vida sem as conexões da família. Um ano, dia por dia, após o incidente no café, Isabela voltou ao Riverside Café. Sophie guardara sua mesa de sempre, junto à janela. O de sempre? Perguntou Sophie, sorrindo. Milkshake de morango, confirmou Isabela. Com chantilly extra. Quando chegou, ela ergueu o copo na direção da janela onde, um dia, o conversível de Tyler ficará estacionado, onde 3 garotos arrogantes acharam que crueldade era conteúdo e que consequências eram para os outros. Miguel entrou e sentou-se à sua frente. E o trabalho novo? Bom, disse Isabela. Ela aceitara um cargo numa empresa de cibersegurança especializada em auditorias educacionais. Basicamente, é paga para encontrar o próximo Tyler Hendricks antes que ele machuque alguém. Fechamos contrato com mais 3 universidades. Muita escola quer evitar virar o próximo escândalo de Riverside. Você mudou o sistema, disse Miguel, orgulhoso. Isso é maior do que se vingar. Não foi vingança, corrigiu. Vingança é emoção. O que eu fiz foi estratégia. Eu documentei. Esperei. Montei um caso à prova de falhas. E, no momento certo, deixei que eles se destruíssem com a própria arrogância. Ela tomou um gole do milkshake. Desta vez, ninguém o tirou de sua mão. Desta vez, o café estava cheio de estudantes que conheciam sua história, que viram que uma pessoa, com paciência e preparação suficientes, pode derrubar um sistema inteiro de corrupção. A melhor vingança não é barulhenta nem violenta. Não é descer ao nível de quem te feriu. A melhor vingança é construir algo tão inegável, tão minuciosamente documentado, tão estrategicamente executado que a verdade se torna impossível de ignorar. Tyler Hendricks tentou quebrar Isabela Santos porque ela era diferente, vulnerável, e achou que poder vinha de dinheiro e crueldade. O que ele não entendeu é que o poder real vem da resiliência, da preparação e da capacidade de virar as armas do opressor contra ele. Ela não apenas sobreviveu. Desmontou, peça por peça, tudo que ele usou para feri-la, com provas, testemunhas e a frieza estratégica de quem passou a vida se adaptando a um mundo que não foi feito para ela. Alguns nascem com vantagens. Outros se forjam como armas de responsabilização. Isabela Santos escolheu a segunda opção. E, no fim, as rodas continuaram girando, como ela sempre soube que aconteceriam. Se esta história de justiça, preparação e triunfo sobre o privilégio te tocou, inscreva-se no canal para mais relatos reais que provam que a melhor vingança é metódica, documentada e absolutamente devastadora. Conta pra gente nos comentários. Você já precisou enfrentar um sistema que protege os poderosos em vez da verdade? A sua história importa. Compartilhe abaixo. Fim.